Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao palco Fundação Santander, depois desta fantástica apresentação que tivemos de um projeto tão incrível como é o da Academia do Johnson. Vamos agora dar início à próxima sessão, e a próxima sessão é do Miguel Carneiro, Presidente da Junta de Vila Boa do Bispo, que nos vai fazer uma apresentação com o título A Pegada Somos Todos Nós. Portanto, o Miguel aqui ao palco. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado por nos receberem aqui o pessoal de Vila Boa do Bispo, cá em Cascais, e muito boa tarde a toda a gente que nos acompanha via online. É um gosto muito grande para nós estar cá e, acima de tudo, partilhar um bocadinho daquilo que estamos a fazer na nossa comunidade para todos os cidadãos da nossa freguesia. Para quem não conhece, e eu creio que pode ser alguma gente, somos uma comunidade de aproximadamente 3.000 habitantes, uma freguesia do Concelho de Marcanaveses, no Distrito do Porto, no limite do Distrito do Porto, e depois a divisão com os distritos de Viseu, Aveiro e Vila Real, mas, não obstante esta realidade um bocadinho mais rural, um bocado mais espaçada em termos habitacionais, temos preocupações ambientais que sentimos que fazemos parte deste coletivo comum que reside no nosso planeta e que temos de dar o nosso contributo. E queria partilhar convosco um bocadinho esta jornada que nos fez aqui chegar e dizer um bocadinho aquilo que foi o nosso percurso, daquilo que nós fizemos, aquilo que sentimos ao longo desse percurso e porque é que agora estamos a dar mais um passo em diante. E é um bocadinho isso que nós queremos aqui partilhar, tentar inspirar um bocadinho, tentar também conhecer projetos de outras entidades. E nós, neste percurso, chegamos muitas vezes um bocadinho àquele momento que é o ponto de partida. Ou seja, se queres ir depressa, vai sozinho, mas se quiseres ir longe, é melhor ir acompanhado. Porque sentimos que em muitos dos momentos chegávamos a determinado ponto e conseguíamos de facto ter um percurso momentâneo e um impacto maior, de curto prazo, e que as pessoas viam diretamente algo que nós estamos a fazer, mas depois sentimos que a estrutura faltava para conseguir chegar ao longo prazo e sentir que o impacto estrutural realmente tinha outra dificuldade em fazer-se acontecer e, portanto, aí percebemos que a comunidade, os parceiros, as pessoas, farão a diferença naquilo que será a marca da autarquia e da comunidade para as gerações vindouras. Foi um bocadinho aqui que nós chegamos e partimos deste ponto, que é tudo aquilo que é a realidade de uma autarquia é sempre do micro que parte, isto é, nós temos de ser capazes de resolver os problemas do dia-a-dia das pessoas. Podemos ambicionar as mais elevadas aspirações e metas de toda a comunidade, de toda a humanidade, mas se nós não somos capazes de responder aos problemas mais elementares das pessoas, resolver problemas na sua rua, na sua paragem de autocarro, no fontanário, seja no que for, no bairro, nós não conseguimos ter a capacidade de depois mobilizar as pessoas para aquilo que nós também entendemos devem ser os objetivos coletivos. E é nesse momento que nós também começamos a sentir aquilo que é o input da comunidade e das instituições. Sentimos que, à medida que nós vamos partilhando as nossas preocupações ambientais, vamos partilhando as nossas preocupações sociais, também as instituições nos vão dando esse feedback que nós depois sentimos que faz parte da construção do projeto comum. E nesse sentido, foram vários momentos, projetos de voluntariado, foram iniciativas de várias coletividades, esportivas, sociais, de juventude, que nos foram sempre mobilizando e motivando para continuar este percurso e sentimos que, ok, a isto temos que continuar a dar um pouco mais de energia e também oferecer o nosso input. E nesse sentido, começamos a desenvolver projetos que achávamos que poderiam estar alinhados com as preocupações das pessoas, podiam estar alinhados com as preocupações daquilo que eram estas próprias instituições e os seus objetivos sociais e que correspondessem a este objetivo último, que é a capacidade de tornar a comunidade mais resiliente e mais sustentável. E sustentável falamos naqueles pilares que são essenciais, no elemento social, no elemento cultural, no elemento ambiental. E isso resultou em iniciativas em diferentes momentos, de diferentes âmbitos, que foram sempre marcando para nós muito aquilo que era o dia-a-dia do nosso trabalho. A visibilidade que fomos conseguindo desse trabalho no dia-a-dia, os objetivos que fomos delineando a cada passo com iniciativas que iam permitindo aos jovens perceber como é que podiam participar, que contributos podiam dar e que ganhos e iniciativas é que eles depois também próprios podiam desenvolver. Com isso nós conseguimos ir materializando um bocadinho a nossa ideia relativamente àquilo que é a concepção de preocupação ambiental na comunidade, desenvolvendo, aqui temos alguns exemplos de murais e de comunicação, de elementos mais físicos e de eventos que nós fizemos ao longo deste tempo, mas acima de tudo desenvolvendo elementos mais materiais que permitissem aos diferentes estratos da população pensar uma coisa. Ok, realmente nós estamos a trabalhar em conjunto em algo que começa a ganhar um bocadinho de forma. Esta forma concretizou-se também, foi uma preocupação nossa,
em outros níveis que achamos que valorizam muito o trabalho localmente, mas, e não só, valorizam muito o trabalho internacionalmente, e isto é importante para uma comunidade, como eu digo, a 350 km de Lisboa, a 50 km do Porto, com 3.000 habitantes, com níveis de literacia baixos, com níveis de problemas elementares e com necessidades políticas públicas ainda de primeira geração. Importa também conseguir chegar a estas pessoas e dizer, não, nós somos capazes de fazer algo ao nível daquilo que se faz de melhor no nosso país a nível europeu. E nós conseguimos, ao longo destes últimos anos, materializar muitos destes projetos através de iniciativas como projetos de cooperação internacional, conseguimos materializar com a criação de instituições, neste caso de juventude, um movimento associativo que nasceu na própria comunidade em Vila do Bispo e se espalhou por todo o Conselho de Marco Canaveses, os galardões da Ecofreguesia, os prémios de autarquia do ano e outros exemplos de ideias e de conceitos que ganharam forma e que permitiram às pessoas ter uma concepção um bocadinho mais própria de que, não, nós aqui conseguimos fazer algo que realmente noutros locais também é valorizado como um trabalho bem feito. E aqui voltamos novamente ao início, que é, se nós de facto queremos ir ganhar um prémio, se queremos ter uma iniciativa que seja transformadora no curto prazo, que tenha um impacto de mais elevado ganho no imediato, na comunicação, na projeção, ok, realmente podemos ir sozinhos, mas só levando companhia conseguimos chegar longe. E foi aqui que nós começamos a pensar naquilo que é a estruturação de toda uma estratégia para materializar o conceito e a métrica para toda a comunidade, que é fazer a autarquia e a comunidade chegar à neutralidade carbónica de toda a dinâmica da coletividade, das coletividades na freguesia, mas também da própria autarquia. E aqui nós começamos a pensar num conceito muito concreto, que é o VBB0, ou seja, nós conseguirmos medir e definir as etapas para conseguir chegar à neutralidade carbónica da nossa comunidade. Para pensarmos neste tipo de projetos, neste tipo de metas, tivemos primeiro de olhar aquilo que seria a metodologia para conseguir organizar tudo isto. E aqui foi muito importante aquilo que tem sido o trabalho de integração da Junta Freguesia em redes de cooperação nacionais e internacionais para conseguirmos ter acesso às ferramentas que nos permitam conceptualizar estes projetos. O que é que isto quer dizer? Nós, através, por exemplo, do projeto Smart Rural 21, em que nós somos uma das comunidades que acompanha o projeto, que é um consórcio de 20 comunidades rurais a nível europeu, que pôde usufruir de uma ferramenta de diagnóstico, de análise, de preparação e de organização de uma estratégia, conseguimos estruturar todo este conceito. Este conceito, pois, obviamente carece de validação na comunidade, não faz sentido fazer isto numa abordagem top-down e, portanto, nós queremos que a comunidade valide. A partir da próxima Assembleia Freguesia, que será já na próxima semana, irá à consulta pública aquilo que é a estratégia de desenvolvimento inteligente e sustentável da Freguesia de Vila do Bispo. Isto permitiu-nos conceptualizar um conjunto de atividades e organismos informais dentro da própria autarquia que passo já a explicar. Em primeiro, e antes de mais, pusemos como iniciativa-chave desta estratégia a criação da primeira comunidade de energia renovável no Conselho, na região, e que parte da iniciativa da Junta Freguesia. Ou seja, entendendo como efeito arrastador e multiplicador a possibilidade de nós criarmos isto localmente e fazer com que as pessoas na comunidade, vendo o exemplo, a poupança e o ganho que gera, pensamos, ok, vamos criar isto entre nós e depois vamos tentar atrair à nossa volta os negócios e as pessoas para entrarem. A comunidade de energia renovável, muitos de vocês sabem qual é o conceito, não trago nada de novo, mas acima de tudo dizer que criamos e formalizamos os mecanismos para que pudesse ser criada uma cooperativa de desenvolvimento sustentável, neste caso será chamada Quórum, da qual a Junta Freguesia é fundadora, que basicamente vai gerir a primeira comunidade de energia renovável na freguesia, que servirá os edifícios da Junta Freguesia e do Jardim de Infância, da Casa Povo, onde funcionam serviços sociais e culturais, de um pavilhão gimnodesportivo, a secção de bombeiros e o cemitério da freguesia. Quer isto dizer que nós, num quarteirão de serviços públicos, somos capazes de demonstrar o impacto direto do recurso a energias renováveis para que depois a comunidade possa também considerar a sua própria integração, daí a criação de uma figura de uma cooperativa, para que depois qualquer um possa aceder, mas acima de tudo a sua própria aplicabilidade naquilo que são as suas ruas, a sua vizinhança, as suas próprias casas. Este é um daqueles projetos que nós entendemos que tem um impacto muito direto naquilo que é as poupanças das emissões de CO2 do funcionamento dos serviços. Depois, entendemos que a estratégia tem que estar alicerçada em mecanismos de participação
e de transparência. E para isso entendemos que há aqui dois elementos que são essenciais. Um, que é a juventude, e a juventude porque entendemos que a juventude tem um potencial transformador de longo prazo, e portanto, na juventude compreendemos tudo aquilo que são cidadãos residentes desde os 12 anos aos 35, é um termo bastante amplo, exigente até de trabalhar, mas nós regulamentamos e criamos o Conselho Vilaboense de Juventude. É o primeiro Conselho de Juventude a nível nacional, que permite a participação direta de cidadãos jovens, ainda sem idade para votar, mas vai permitir a participação direta nas sessões de Assembleia de Freguesia, ainda que sem direito a voto, mas que funciona como um conselho consultivo na área da juventude na autarquia. E, paralelamente a isto, definimos também aquilo que era um conselho local de sustentabilidade, para que estas questões da sustentabilidade ambiental, social, fossem também importadas e envolvidas as instituições da comunidade e cidadãos ad hoc, por assim dizer. Portanto, acabamos por criar dois órgãos que permitem a participação dos jovens, formal ou informalmente, sobre documentos estratégicos da freguesia, os orçamentos, os elementos de diálogo em qualquer sessão da Assembleia de Freguesia, e também outros tratos da sociedade que tenham estas preocupações sociais, envolvendo não só cidadãos, mas também instituições, que fazem parte daquilo que é o desenvolvimento coletivo da comunidade. Isto são organismos cujos regulamentos estão publicados, foram criados e já têm iniciativas desenvolvidas e que nós queremos manter de forma a estruturar aquilo que é a ação e a criar raízes no solo para este tipo de preocupações numa autarquia tão pequena como a nossa. Paralelamente a isto, entendemos que é importante continuar a contribuir para estas redes de cooperação internacional, bebendo exemplos e importando bons exemplos, mas também contribuindo com o nosso próprio exemplo e as nossas próprias ideias. Estes são alguns dos exemplos que nós podemos materializar de forma mais concreta na realidade atual, isto porque nós somos membros da rede Ecofreguesias 21 e continuamos a utilizar aquilo que são as próprias ferramentas, e é, diga-se, um projeto da Associação Bandeira Azul da Europa, com um impacto muito interessante no território que nós reconhecemos, e já hoje estiveram cá também no Green Fest. Somos membros integrantes da Copérnico, que é a primeira cooperativa de energias renováveis a nível português e uma das primeiras a nível europeu. Somos membros também da Smart Village Network, que é uma rede de cooperação de comunidades do âmbito rural a nível europeu, e também da Rurener, que é exatamente uma cooperativa também neste âmbito rural, mas com preocupações de sustentabilidade energética. Isto para quê? Para nós estarmos nos fóruns que têm capacidade de implementar e executar projetos inovadores, que depois tenham a capacidade de verter esses conhecimentos e esses conceitos por cada uma das comunidades que estão envolvidas nesses projetos. Portanto, nós vamos buscar muito aquilo que são as ferramentas de trabalho a estas próprias redes, como é, por exemplo, a Smart Village Network, onde nós fomos utilizar a ferramenta para a criação da nossa própria estratégia de desenvolvimento sustentável, e outras entidades, como é o caso da Copérnico, que nos está a apoiar diretamente na criação da comunidade de energia renovável, medindo e definindo o impacto daquilo que é esta poupança em termos energéticos. Adicionalmente, dizer que este tipo de projetos têm um impacto interessante, nós sentimos-lo no dia-a-dia e sentimos que as pessoas têm outro nível de preocupação, os jovens têm outro nível de preocupação para com isto, mas nada disto faz sentido sem que nós consigamos fazer uma coisa muito importante, que é avaliar onde estamos agora e dizer quais são as medidas de melhoria, qual o impacto e onde é que queremos estar daqui a 5, 10 anos, com que medidas e com que investimento previsto. E esse é o update, por assim dizer, mais relevante do nosso trabalho desde os últimos meses, desde a última edição do Green Fest em Valongo. Isto porquê? Porque atualmente estamos a trabalhar com um programa de mestrado e doutoral da Universidade de Aveiro para adaptar uma ferramenta criada pela própria Universidade em conjunto com a Global Carbon Footprint Network, para a criação de uma calculadora da pegada de carbono para freguesias e para pequenas comunidades. Isto quer dizer, este tipo de ferramenta já existe em alguns municípios do nosso país, já existe em outros municípios a nível europeu, a primeira vez vai ser implementado a nível de uma freguesia. E o que é que nós queremos fazer? Com isto vamos, objetivamente, criar uma ferramenta que nos vai permitir definir qual é que é o peso em toneladas equivalentes de CO2 de emissões da nossa atividade no ambiente, da própria autarquia. Esta calculadora vai estar acessível de forma gratuita aos cidadãos da comunidade para perceberem qual é que é o seu impacto ambiental e que medidas podem executar para melhorar o seu impacto ambiental, e mais ainda perceber quanto é que pode custar ou gerar em termos de poupanças essas próprias medidas. E nós, com esta ferramenta, pretendemos medir onde estamos agora, avaliar aquilo que é o impacto de cada uma das medidas que nós estamos atualmente a implementar,
Temos, por exemplo, uma que já está em cálculo, para além da comunidade de energia renovável, cujo impacto já está calculado em termos de toneladas equivalentes de CO2. Temos também a criação de uma rede de mobilidade sustentável, embora seja em ambiente mais rural, e especialmente até por este facto, através de mobilidade suave, leia-se bicicletas elétricas, cedidas e partilhadas na comunidade. E nós queremos perceber qual é que é, sabendo qual é o investimento, qual é que é o impacto em emissões de CO2 deste tipo de medidas. E, portanto, esta iniciativa de cooperação com a Universidade vai permitir-nos detectar, ok, agora que temos a estratégia em consulta pública, vamos determinar o impacto da nossa atividade naquilo que é o ambiente e no contexto local, partilhando com as pessoas e com as instituições, ou seja, permitindo às entidades que fazem parte da nossa comunidade, sejam instituições sociais, esportivas ou culturais, medirem também o seu próprio impacto e medirem e simularem aquilo que é o ganho ambiental que podem ter com medidas em diferentes quadrantes. Estamos a falar de questões de consumo energético, em questões de diminuição de deslocações ou em questões de compra, por exemplo, em fornecedores de mais curtos ciclos de produção e de distribuição. Portanto, este tipo de exemplos poderão ser multiplicados e analisados em cada um dos elementos da nossa comunidade, seja do ponto de vista da autarquia, das entidades e dos cidadãos, para que nós depois consigamos, ok, primeiro analisar aquilo que nós temos que fazer e qual o impacto que vamos fazer, mas segundo, que as pessoas possam perceber de forma concreta. Se eu fizer isto, relativamente, por exemplo, ao meu consumo elétrico, consigo poupar este montante e consigo poupar este montante de toneladas equivalentes de CO2. Se eu alterar hábitos de deslocação ou hábitos alimentares desta e daquela forma, consigo poupar esta e aquela quantidade de toneladas equivalentes de CO2. Isto, para nós, permite-nos, acima de tudo, quantificar o que nós estamos a fazer, correto, mas permite que as pessoas sintam um engagement, uma ligação direta com o impacto, percebendo como é que elas podem contribuir. Porque a questão do contributo de cada um para o impacto ambiental de toda a comunidade é algo que é muito difícil de traduzir do ponto de vista de preocupação pessoal. E é aqui que nós queremos agora trabalhar e voltar àquele ponto de partida. Se nós queremos ir depressa, vamos sozinhos, se queremos ir longe, vamos juntos. E neste sentido, a Junta de Freguesia continua a trabalhar nesta ótica, continua a trabalhar numa ótica de preocupação de envolvimento dos jovens, da comunidade, e permitindo que as pessoas tenham, através deste acesso à informação e deste acesso a estas ferramentas de cálculo da sua própria pegada ambiental, a noção do impacto que podem ter no ambiente e do ganho que podem ter pessoalmente e ambientalmente para aquilo que é a nossa pegada ecológica, a pegada de carbono, todos em conjunto, enquanto sociedade. Voltando exatamente ao início, como vos tinha dito, nós estamos lá em cima, no norte, estamos disponíveis sempre para qualquer tipo de colaboração e para discussão de ideias. Considerem aquilo que é o nosso trabalho como um ponto de partida para aquilo que possam ser ideias que possam trazer para cima da mesa, porque não há comunidades pequenas e não há ideias pequenas. Há a capacidade de as concretizar e de as fazer acontecer ou não. E nesse caso, e em concreto, temos esta vontade muito grande de mostrar às pessoas e à comunidade que é possível fazer a diferença ambientalmente, socialmente e culturalmente em pequenas ou grandes quantidades no Porto, em Lisboa, em Vila Boa do Bispo, seja onde for. Obrigado a todos pela vossa atenção, obrigado pelo vosso tempo. Estamos disponíveis para qualquer questão que queiram colocar. Ora bem, não sei se aqui na plateia alguém quer fazer perguntas. Desculpem lá o sotaque, meninas, que eu tenho um sotaque diferente, nós vimos do norte. Mas eu não sei se em casa temos acesso à informação ou a feedback. Se alguém quiser fazer alguma questão, estou disponível, quer aqui, quer em off the record, por isso estejam à vontade. Obrigado pela vossa atenção.